Queridos, eu quero iniciar essa palavra com muito temor e tremor diante do Senhor. E eu quero iniciar orando. Feche os seus olhos mais uma vez, por favor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Cremos que o Senhor está neste lugar. Cremos que o Senhor está movendo algo dentro de nós. E queremos estar, Deus, com o coração completamente aberto para ouvir a Tua voz. Queremos amolecer nossa mente, estar sensível ao mover do Senhor. Nós queremos estar prontos para receber a Tua palavra. Nós queremos a Tua palavra, temos sede da Tua palavra. Não apenas para entender uma mensagem bíblica, mas para, de alguma forma, isso produzir uma mudança em nossas vidas. Porque entendemos que precisamos do Senhor todos os dias de nossas vidas. Fala conosco, Pai. Espírito Santo, tenha total liberdade de agir em cada um de nós nesta noite. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 até o 9. Evangelho de João, capítulo 1, os versos 6 até o 9. Diz o seguinte: surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Amém? Amém. Queridos, Deus disse para nós no início desse ano, Deus falou desde dezembro do ano passado, que nós iríamos passar o ano de 2020 vivendo um momento de restauração interna, porque iremos tratar e iremos trabalhar com odres novos. É um recipiente especial para acolher, para nosso entendimento, acolher o vinho. Então, nós precisamos ter um odres novo para acolher algo novo que vem da parte do Senhor. Isso está relacionado à nossa natureza, a quem nós somos, a nossa identidade, a nossa forma de ser. Ou seja, Deus vai trabalhar com a gente a partir da perspectiva de que precisamos melhorar quem nós somos. Precisamos entender a nossa identidade, precisamos trabalhar quem nós somos de verdade, para que possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Com certeza, ele trabalhou muito no meio da gente, no meio desse ano, mesmo em meio à pandemia que a gente está vivendo ainda, E eu tenho uma pregação, na verdade, uma percepção espiritual forte nesse momento para a nossa igreja, aliás, para o momento nosso. E eu creio que mesmo que a gente esteja como se fosse que hibernando, como povo de Deus, a gente não pode estar muito junto, não pode estar congregando muito assim no espaço físico, mas podemos estar agindo de outras maneiras. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando na gente para um propósito muito maior. Eu louvo a Deus porque a igreja, a Israel, ela tem experimentado algo novo durante esse tempo. A gente tem fortalecido nossos grupos pequenos, a gente tem fortalecido com cursos, as mulheres, tem o curso CDV, Despertamento Vocacional, a gente está tendo orações dos homens, está tendo orações das mulheres, está tendo oração dos jovens 6 da manhã, está tendo culto online dos jovens também agora, começando agora. A igreja está viva, mesmo vivendo fechada. Agora nós estamos voltando ao tempo, mas não podemos ter atividades que poderíamos ser maior, com uma energia maior, trabalhar com as crianças, Hoje a gente está, graças a Deus, voltando a uma atividade especial com as crianças. O Zion Kids vai estar investindo agora na segunda-feira. Então vai ser a segunda-feira do Zion Kids, onde vai ter curso especial, ministração especial, classe especial para as crianças. Então, pais, ajudem o Ministério Infantil a que possa ajudar a levar a palavra do Senhor para elas também. E isso é a forma para poder levar a igreja a entender que ela está viva, mesmo que seja de uma forma um pouquinho diferente, Eu sinto que a gente está vivendo um tempo onde Deus está forjando, digo a vocês,
uma geração de profetas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Deus está gerando na igreja uma nova geração de profetas para esse tempo. Uma geração onde vai estar anunciando a vinda e a chegada do Messias, do Senhor, do Rei, do Leão de Judá. Nós vamos estar sendo preparados para isso, para um propósito muito maior, e a gente tem que estar com o coração aberto para isso. Mesmo que possa aparentar, entre aspas, que estamos vivendo num silêncio de Deus em alguns aspectos, para algumas pessoas, mas estamos sendo preparados para esse tempo. Preparados para esse tempo. Por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje como tema uma nova geração de profetas. Uma nova geração de profetas. E eu creio que esse tempo significa o seguinte, que Deus está separando os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Deus está escolhendo e olhando nossas atitudes, está vendo quem são os comprometidos, quem são os consagrados, quem são os que não precisam de fiscalização para manterem-se fiéis, quem são os que aproveitam o tempo para buscá-lo, quem são os tempos que gastam um tempo na presença do Senhor, quem são aqueles que investem para desfrutar da presença do Senhor, para crescer nele, quem são esses? Esse é um tempo que Deus está forjando uma igreja nova, forjando pessoas novas, para que possam ser profetas nesse tempo. E eu creio o seguinte, queridos, se nós olharmos alguns pastores que estão surgindo hoje no meio da sociedade, e até usando a mídia, muitos deles Deus está levantando como profetas para essa época. Muitos deles são falsos, mas tirando esse aspecto falso, Deus está levantando muitos homens e mulheres nesse tempo, para serem profetas para esse momento nosso. Agora imagine você, querido, sendo usado de forma sobrenatural no avivamento iniciado no seu quarto secreto. Imagine você sendo visitado pelo Senhor no seu quarto secreto. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos de idade. Eu tinha quebrado a minha perna, o fêmur, e tinha ficado em casa na época, eu fiquei 6 meses em casa. Não é igual hoje, você fica mais rápido hoje a recuperação, mas na minha época não era. Mas eu fiquei em casa durante 6 meses, praticamente com a perna esticada no quarto, todo enfaixado, esperando cicatrização. E eu lembro que uma noite daquelas, eu orava ao Senhor, buscava o Senhor, por que eu estou sofrendo tudo isso aqui? Eu quero te servir, e eu só tocava violão. Eu tinha uma vergonha enorme, jamais queria ficar na frente da igreja. Minha mãe chamava, a gente tinha aberto uma igreja lá em Campina Grande, na Paraíba, abrimos espaço, as pessoas estavam vindo, a reunião começava a acontecer na segunda-feira na minha casa, mas depois alugamos um salão, alugamos uma casa e fomos para aquele lugar, e eu tocava violão, tinha aprendido a tocar violão, então eu tinha vergonha de ir na frente, eu queria tocar no último banco da igreja, enquanto o louvor estava tocando aqui na frente, mas assim, e Deus foi assim, eu falei, Senhor, por que eu estou passando por isso? E eu me lembro, numa noite, eu estava deitado na cama, eu tinha acabado de orar e ia dormir. Uma luz entrou forte na janela, a janela estava fechada. Uma luz entrou e ficou do lado da minha cama. E naquele momento eu lembro, Senhor, o que significa isso? E Deus só dizia para mim assim, eu estou com você. Só isso. Estou com você. Eu lembro até hoje daquela cena, daquela luz forte no quarto. Isso naturalmente foi gerando no meu coração a expectativa de sempre querer ver Deus, de sempre querer estar com o Senhor. E eu creio, queridos, se nós investimos bastante, cada um de nós investimos tempo na nossa preparação espiritual, no nosso quarto secreto, nosso momento com o Senhor, e invista tempo, Deus pode visitar vocês nesses momentos. Não despreze, não desmereça esse momento. Não ache que deve ser apenas um momento qualquer, onde você está fazendo uma rotina espiritual. Não, entenda que é um momento de você desfrutar algo sobrenatural com o Senhor. Entenda que é fundamental para você crescer espiritualmente. E eu creio que Deus pode visitar você neste momento. Meu cunhado mesmo estava orando no quarto, quando havia pouco tempo se convertido. A janela fechada, tudo fechado, ele estava no quarto, e ele ouviu um vento forte no quarto, ele foi batizar com o Espírito Santo no quarto,
Porque ele estava orando, buscando ao Senhor sozinho. Deus se moveu a direção a ele. Eu creio que Deus pode fazer isso no meio de cada um que dedicar-se ao Senhor. Amém, igreja? Precisamos entender que Deus vai se mover conforme também a gente se inclina para Ele. Conforme a gente deseja estar com Ele. Conforme a gente deseja buscar ao Senhor. Aproveite esses tempos para poder voltar seu coração para o Senhor. E Ele pode fazer isso de forma muito especial. Eu creio que é chegado o tempo das nações conhecerem a glória de Deus. Eu creio que é chegado esse tempo. Mas a glória vai começar a acontecer a partir da sua própria família, da sua própria casa. Eu creio que Deus pode começar a irradiar uma glória gigantesca na sua própria casa, onde a cura vai chegar na sua casa, milagres vão acontecer na sua casa, os sinais vão acontecer. Mas eu preciso acreditar e me mover diante disso. Só que a Bíblia, quando você começa a olhar na Bíblia, toda vez que antecede a um grande mover do Senhor, toda vez que antecede algo sobrenatural que Deus vai fazer, uma transformação que envolve não somente você, sua família, mas envolve uma cidade, envolve uma nação, envolve algo sobrenatural de forma grande, Deus sempre levanta os seus profetas. Deus sempre levanta os seus profetas. A história da Bíblia conta muito essas coisas. Por exemplo, na história, depois que José morreu, o povo de Israel ficou cativo na Babilônia, lá no Egito, por 430 anos aproximadamente. E depois de passar esse tanto tempo, o povo clamou ao Senhor, o povo jejuou, buscando ao Senhor da libertação, a salvação. E o que Deus fez? Deus levantou um profeta, Deus levantou um libertador, que foi Moisés. Depois de um clamor, depois de um mover difícil, de uma situação delicada, de sofrimento demais, Deus levantou alguém que pudesse libertá-los. Se nós olharmos depois da Bíblia, entre Malaquias e entre Mateus, ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há um vácuo, há um período de 400 anos de silêncio de Deus. Deus não falou através de nenhum profeta durante 400 anos. Você consegue imaginar o quão terrível deve ter sido esse momento? Deus não falou através de nenhum profeta nesse momento? E aí então o mover estava por acontecer. Mas durante esse período, o que Deus fez? Foi preparando o lugar, preparando a casa, preparando o território. Como diz Paulo nas Gálatas, Deus estava preparando o lugar. A plenitude dos tempos viria para a chegada de Jesus, o Messias. Enquanto não chega o profeta, enquanto não chega o libertador, Deus não está parado, o reino de Deus não está estacionado, mas está agindo, preparando o terreno para algo que está por vir. E Deus levanta sempre um profeta nesse meio. E o texto que nós lemos fala que Deus levantou João, o Batista. Deus levantou João, o Batista. Ele ia preparar o caminho para a chegada do Messias. João o Batista ia ser levantado para ser aquele que ia anunciar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o João Batista estava sendo levantado para preparar o caminho para a chegada de Jesus. Portanto, para mim, ele é um dos maiores exemplos que a gente pode imaginar na Bíblia, de um dos profetas. Até o próprio Senhor Jesus falou que ele é um dos maiores profetas antes dele. Falou que ele é essa pessoa. Ele veio como fosse o espírito de Elias e veio para agir como uma ação profética. Em meio a tudo que está acontecendo com a gente, queridos, seja aqui nos Estados Unidos, seja no mundo inteiro, essa pandemia, essa crise na saúde, a crise financeira, poderes caindo, a luta por poder mundial. Você vê os chineses dizendo que vai ter uma organização mundial, você vê pessoas anunciando algo que está por acontecer, ou seja, um caos vivendo no mundo hoje, crise e várias coisas. Prenúncio de preparação de algo que está por acontecer. E nesse tempo, como Deus trabalha normalmente? Levantando os seus profetas. Pastor, eu não sou profeta. Eu vou explicar a você hoje que Deus pode estar levantando você como profeta. Deus está levantando você e pode ser o tempo seu. Eu digo a você, eu quero fazer parte
desse grupo de profetas. Eu quero fazer parte desse grupo de profetas que vai trabalhar como um canal de Deus, vai trabalhar como instrumento de Deus para anunciar a chegada do Messias, para anunciar o que está por vir, para anunciar a chegada do leão de Judá, para anunciar a época de juízo, para anunciar a época de arrependimento, que é o momento agora. Eu quero fazer parte disso, eu gostaria de estimular você e desafiar o seu coração a pensar muito além da sua sobrevivência. A pensar muito mais nisso, a pensar em sua vida como sendo um grande protagonista de algo que nasceu do céu, que vai se manifestar na terra nesse tempo. E a gente tem que estar com o coração aberto para isso. Como diz a palavra do Senhor, levanta e resplandece a luz que há em você, a luz de Cristo. Quem são os profetas que Deus quer forjar nesse tempo que a gente está vivendo? São aqueles com uma consciência de quem são e de quem os chamou. Quem são os profetas desse tempo? São aqueles que sabem o porquê estão aqui e para onde vão. Esses são os profetas que Deus está levantando. Então eu quero falar hoje de João, esse homem que sabia tudo isso. E eu quero compartilhar com você 4 coisas que eu aprendo nesse texto, falando sobre a geração profética que eu quero estar e eu espero que você também deseje estar. Porque depende do seu coração para isso. Depende muito de você isso aí. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que Deus está forjando então um tempo novo. Antes disso, deixa eu entrar aqui, queridos, vamos pensar um pouquinho. Não estou falando que você tem que ser aquele profeta onde você vai e começa a falar em língua, depois traz uma interpretação, ou traz uma revelação. Isso pode acontecer, isso pode ser Deus está manifestando. Estou falando ação profética, aquele que vai anunciar e vai falar as coisas de Deus. Estou falando daquele que vai abrir a boca e falar em nome de Deus para o mundo hoje. Estou falando daquele que vai ser instrumento de Deus, como canal de Deus, para falar as verdades para este mundo. Estou falando daquele que tem coragem de se levantar e anunciar o que Jesus disse na sua palavra. Isso que eu estou falando de unção profética. Deus pode levantar um profeta aqui hoje com um dom de profeta? Pode, à vontade. Isso é a igreja dele, o reino é dele. Mas estou falando daquele que tem a unção profética, aquele que fala em nome de Deus. A primeira coisa que eu aprendo com João sobre o aspecto de ter uma unção profética é que João tinha uma consciência da graça de Deus. Tinha uma consciência da graça de Deus. Versículo 6 começa dizendo o seguinte: surgiu um homem. Surgiu um homem. O texto não fala que surgiu um anjo, surgiu um mito, surgiu um super-homem, mas surgiu um homem, um simples homem. Isso me indica, mais uma vez, que Deus não tem expectativa de encontrar pessoas tidas como especiais, mais qualificadas, mais capacitadas para fazer sua obra. É um simples homem que Deus levantou. Isso me faz lembrar a história de Maria, uma menina adolescente, a qual Deus enviou o seu anjo para dizer a ela: Maria, você é agraciada, você foi escolhida. Você é agraciada, não é por seus méritos, não é porque você faz isso, não é porque você conquistou aquilo, não é porque você é melhor nisso do que naquilo. Deus viu graça em Maria e escolheu a ela para ser a mãe do Filho de Deus. Assim Deus faz comigo e com você, e assim Deus fez com João. Surgiu um homem, um simples homem. Deus escolheu em nossa humanidade, em nossa insuficiência, na nossa deficiência. Deus escolheu a gente mesmo sendo pecador, escolheu a gente para nos usar. Simples, pura graça, graça é favor imerecido. É a manifestação da bondade de Deus, é a manifestação do amor de Deus por nós, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós termos condição ou capacitação para aquilo, Deus nos escolheu. Isso é pura graça, pura graça. Paulo falou aos Efésios o seguinte, Efésios 3, versos 7 e 8. Paulo disse o seguinte, a carta aos Efésios: deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus,
a mim concedida pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça para anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo sabia que ele era indigno. Paulo sabia que tudo que ele conhecia não era mais importante. Aliás, Paulo é uma figura que entendeu que todo o seu conhecimento era como um esterco, não tinha o valor diante da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que ele sabia não era nada em relação ao que ele estava buscando e estava conhecendo em Cristo Jesus. Ele entendeu tudo isso é graça de Deus. Graça de Deus. Quando eu tenho consciência da graça de Deus, eu vou entender que um simples homem Deus está querendo usar. Uma simples mulher Deus está querendo usar. A gente, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei fazer aquilo, não sei fazer aquilo. Deus não está preocupado com isso. Deus, eu escolhi você, eu quero usar você. Deus chamou eu e você para ter a unção profética, para anunciar as verdades do que está por acontecer. Paulo também falou o seguinte, lá aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 até o 29. Olha o que Paulo falou ali, a carta aos Coríntios. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insuficiente, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie dele. Sabe, queridos, se você se sente indigno, incapacitado, sem condições, eu digo a você, bem-vindo ao clube. Porque são esses que Deus escolhe para manifestar a sua graça. É esse que Deus escolhe para manifestar o seu poder. É esse que Deus escolhe para usar, para abençoar outras pessoas. Se fosse eu e você, talvez na nossa consciência natural, será que nós iríamos escolher os 12 as quais Jesus escolheu? Eu digo a você, dificilmente iríamos escolher alguém que a gente sabia que ia nos trair. Dificilmente escolhemos alguém que iria nos negar. Dificilmente escolhemos alguém grudento. Qual era João? A gente não ia escolher algumas pessoas, porque o nosso padrão é outro. Mas Deus não está olhando para isso. Deus surgiu apenas um homem. Um homem, simples homem. Não pelo que ele conquistou, não pelo que você conquistou. Não é por quem você se tornou, pelo seu tempo de conhecimento, de vida, não é pelo que você já fez na sua família, não é pelo que você já fez no ministério, não é pelo que você já conquistou financeiramente falando, não é por quanto você tem na sua conta bancária, não é por quanto você já conseguiu comprar, não é por isso que importa, sabe, queridos, mas o que mais importa é pela sua disposição de se colocar nas mãos de Deus e ser usado por Ele. E isso que mais importa, e isso que é o começo de tudo para a unção profética vir sobre você. Deus não está fazendo nenhum concurso para saber quem é melhor. Deus não está fazendo nenhuma prova para saber quem é melhor. Deus está olhando você e escolhendo você para isso. E olha que diz uma coisa muito séria a você, queridos. Deus não está iludido acerca de quem nós somos. Ele sabe tudo. Ele sabe também quem Ele é. E o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Essa é a grande diferença. Ele não está iludido porque, essa pessoa não é capacitada, essa pessoa é capacitada. Isso não importa para Deus. Ele sabe o que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. Ele pode modificar e transformar qualquer um que se dispõe às suas mãos. Surgiu naquela época um simples homem, como você, feio, magrelo,
alguns gordinhos, igual, vou nem falar. Mas Deus escolheu você para dar sobre você uma unção profética para esse tempo. A segunda coisa que esse texto me ensina sobre João Batista é que é a consciência de quem o chamou. De quem o chamou. Diz o texto, surgiu um homem enviado por Deus. Enviado por Deus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Não é um chefe chamando você, um patrão chamando você, ou até mesmo um presidente de uma nação chamando você. Tudo isso é importante, é honroso, é maravilhoso. Mas sabe, querido, nada se compara a ser chamado e ser enviado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Surgiu um homem enviado por Deus. Sabe, queridos, imagine você, antes de sair de casa, você vai no seu quarto secreto, em um momento, um lugar especial, onde você ora, você busca o Senhor, e você ali se ajoelha e fala, Espíritos de Deus, eis-me aqui, eu vou trabalhar, eu vou usar o lugar onde eu trabalho, onde eu ganho meu dinheiro, mas eu quero te pedir, eis-me aqui, me usa nesse trabalho, me usa nesse trabalho. Aí onde você chega no seu trabalho, você vai entender que você não está lá simplesmente para ganhar dinheiro. Você está lá porque você foi enviado por Deus. O seu trabalho é um meio pelo qual Deus vai usar você para abençoar outras pessoas. O seu trabalho é um meio pelo qual Deus vai usar você através da sua boca, através das suas palavras, do seu testemunho de vida. É onde você está como patrão, como empregado, onde você vai limpar uma casa, vai construir uma casa, vai trabalhar na rua, vai trabalhar em casa, não importa onde for, mas entenda, quando você sair de casa, diga, Espírito de Deus, eis-me aqui, minha vida é tua, o Senhor está me enviando para algum lugar, eu vou em teu nome, mesmo que naquele lugar eu ganhe dinheiro, mas isso é o de menos, mas o que mais importa é que a minha profissão agora, na verdade, é profeta do Senhor. É isso que a gente tem, que Deus quer que a gente tenha. Quem está ali é mais do que um homem ou mulher. Quem está ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Entende a diferença? Não é somente alguém que vai trabalhar e ganhar alguma coisa, mas alguém que Deus enviou, que Deus preparou, que Deus está comissionando, que Deus está chamando. Não importa a profissão que você tenha, o talento, o dom que Deus derramou sobre você, tudo isso é importante. Não importa o país onde você está, não importa a cidade onde você está, quanto dinheiro você tem, essas coisas são periféricas diante do que Deus tem para você. O que precisa acontecer é você decidir ser homem de Deus, ser mulher de Deus. O que você precisa decidir é que Deus chamou você para um propósito muito maior que você pode imaginar. Jesus disse assim aos seus discípulos, lá em João 17:18, assim como me enviaste ao mundo, Senhor, eu os envio ao mundo. Jesus nos enviou. Essa palavra não pode ficar no ar como uma pregação na época de Jesus, 2000 anos atrás, mas isso é para mim e para você hoje. Deus me enviou e enviou você. Deus chamou a mim, chamou você também. Deus nos inclui para isso. Isso significa consciência que nós temos um chamado da parte de Deus. Fomos enviados por Deus para isso. E a gente precisa entender que isso faz parte da unção profética que Deus quer dar a todos nós. Terceira coisa que eu aprendo com esse homem é a consciência de quem ele é. Diz o versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. João. Não era chamado Elias, não era chamado Mateus, não era chamado Wesley, não era chamado Maria, mas é João, era o João. Queridos, ele não tinha que ser cópia de ninguém. Ele não tinha que replicar o que foi o profeta Elias. Ele não tinha que fazer como o profeta Daniel fez. Ele não tinha que fazer como Jeremias fez, ou como Moisés fez. São ótimos exemplos para a gente poder olhar com atenção, mas ele era João.
simplesmente João, alguém com uma personalidade, alguém com uma identidade, alguém com um caráter importante, tratado, forjado pelo Senhor. E aí eu vou dizer uma coisa muito séria para a gente, queridos. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Uma das maiores estratégias do mal, do inferno, do diabo, é afetar, é mudar, é levar a sua identidade a ser alterada. Uma das maiores estratégias do mal é mudar a sua identidade, é afetar a sua identidade, porque quanto mais afeta a sua identidade, mais distante você vai ficar do propósito ao qual Deus chamou você. Quanto mais longe, mais difícil vai ser você viver o que Deus chamou você para fazer. E quando a sua identidade não está firmada em Cristo, no que Jesus fez por você, aí surgem as grandes tendências que o mundo tem hoje. Surge o homossexualismo, surge tantas tragédias no mundo hoje em dia, porque as pessoas não têm identidade, não sabem qual é a sua identidade, aí vão tentar se apoiar na identidade de outra pessoa. Eu quero ser como tal pessoa, eu quero fazer como tal pessoa, porque essa pessoa tem sucesso, essa pessoa conquistou tal coisa, essa pessoa é famosa, tem mais dinheiro aqui, conquistou mais aquilo. A gente vive na busca de ser como o outro é, e aquilo que o outro conquistou. Quando eu vivo com esse pensamento, significa que o diabo conseguiu, de alguma forma, mexer com a minha mente, com o meu coração, e está tentando alterar a minha identidade, a qual o Senhor me formou. Eu sou um João, simplesmente João. Você é simplesmente Maria, simplesmente Maria. Você não é para ser o José, não é para ser o Bartolomeu, não é para ser tal pessoa, você é para ser você. Quando você entende quem você é e vive nessa realidade, Deus irá usar você tremendamente. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha alguns pregadores que eu olhava e queria imitar. Eu pegava a Bíblia, tinha um pregador famoso aqui nos Estados Unidos. Ele cresceu muito na mídia no Brasil, na época. Isso faz poucos anos atrás. O nome dele era Jimmy Swaggart, ou ainda é. Mas ele pregava com a Bíblia dobrada. Ele pregava, levantava a Bíblia assim, falava alto e bom som. Minhas primeiras pregações eram assim também. Eu dobrava a Bíblia, lia a Bíblia dobrada, para mostrar os papéis, as folhas assim, e falava, e levantava a Bíblia e falava alto. Eu queria imitá-lo. Gente, não adiantou nada. Não mudou nada. Eu lembro que houve um tempo muito forte no Brasil, quando um pregador chamado Caio Fábio, todo mundo queria imitar esse homem pregar. Aí ficava imitando as palavras difíceis que ele falava. Ninguém entendia nada que todo mundo pregava. Porque era um palavreado complicadíssimo, erudito. Sabe, a gente começa a olhar e querer e desejar ser alguém, porque acha que aquele alguém é especial, mais especial que a gente. Sabe, quando a gente começa a deixar de viver quem nós somos, a gente sai do propósito de Deus. Isso me lembra a história de uma mulher muito importante na Bíblia. Minha vontade é dar uma surra nela, chamada Eva. Não, Adão era perfeito. Um bananão, por sinal, eu acho que era. Mas Eva, queridos, caiu no conto de Satanás. O que Satanás propôs para ela? Eva, se você comer, você vai ser como Deus. Ó, já mudou o olhar, já mexeu com a estrutura. E ela começou a desejar, então, ser igual a Deus, fazer como Deus, e caiu. E desgraçou não somente ela e o marido, mas toda a humanidade.
A gente precisa entender quem nós somos. Eu sou o Heber, eu sou assim, prego assim, falo desse jeito. A Rosana é daquele jeito, fala daquele jeito, é assim. Eu gosto de acordar cedo para meditar, para orar. Isso sou eu. Depois que a Rosana acorda, é difícil orar, gente. Ela é uma bênção, vai barulho na casa inteira. Ela vai e faz barulho na cozinha, mas isso é ela. Como é bom quando ela acorda, porque ela acorda e vem me dar um beijinho. Aí já é bom, né? Mas isso é ela, sabe? Sempre. Quando a gente começa a entender quem nós somos, fica tudo mais fácil para Deus manifestar a sua glória e a sua graça. Agora, quando eu quero ser como tal, porque a gente acha que o outro é melhor, eu estou caindo no conto do diabo. João, simples João. Aliás, a gente até chama ele errado, né? A gente chama que é João Batista. O nome dele não é João Batista. Só João. Joãozinho. Por que chamaram de Batista? Porque ele tinha uma missão clara. Anunciar às pessoas que estavam em pecado. Anunciar que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados. E aqueles que confessavam os seus pecados, queriam mudar de vida, ele vinha e os batizava no Rio Jordão. Por isso que é chamado de João ou Batista. Mas ele é o Joãozinho. Alguém que eu acho que ninguém ia querer viver como ele. Comendo o quê, gente? O que João comia? Gafanhoto. Alguém já comeu gafanhoto aqui ou não? Nunca. Eu? Difícil, hein? Sabe? Mas ele é o cara. Ele era ele. Ele. Quando Deus dá consciência às pessoas quem são, tudo muda. Você não tem que ser como tal pessoa. Você não tem que ser igual o Herbert, não tem que ser igual a Rosane. Você não tem que ficar dependendo de mim, dependendo da Rosane. Você não tem que fazer isso, fazer aquilo porque o outro faz. Não faça isso, não queira isso, mas seja você diante do Senhor. Deus irá visitar você em quem você é, entenda bem isso. Não queira ser como o outro, isso não vai funcionar. Deus não te fez para isso. Ou talvez você foi afetado já pela ação do diabo, que está mexendo, afetando a sua identidade. Talvez você se vê a partir dos rótulos do que os outros falam de você. Talvez você se vê ainda a partir dos seus fracassos, dos seus complexos. Talvez você ainda se veja a partir dos seus pecados. Mas ouça, desde que Jesus veio a este mundo, morreu por nós naquela cruz, que você o aceitou na sua vida, ouça o que eu vou te dizer, você é nova criatura em Cristo Jesus. Você é nova criatura, você tem uma nova identidade, você recebeu na sua vida a vida de Deus, e você agora tem que fazer o quê? Espelhar Cristo. Você não é a luz, mas você vai espelhar a luz que está irradiando a partir de você. Jesus está colocando luz em você, mas você não é luz, porque você não salva ninguém, você não mostra o caminho para ninguém. Ele faz tudo isso, mas a luz tem que refletir a partir de você. É tudo a partir de você. Não seja o que os outros dizem que você é, seja o que Deus diz que você é. Assuma esse papel. Assuma esse papel. Eu sei que João Batista, Joãozinho, ele era fora da curva, né? Fora da lógica. Mas, ao mesmo tempo, ele é nossa referência de um profeta preparando o caminho da vinda do Senhor Jesus. A quarta e última coisa que eu aprendo com esse texto, com esse João, a consciência do seu chamado. Os versículos 7 e 8 diz o seguinte: ele veio como testemunha. Ele veio como testemunha.
para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz, como eu acabei de falar a você. A missão do profeta é testemunhar. A missão do profeta é testificar acerca da luz. E aí, sendo bem sincero com você, queridos, uma testemunha calada não serve para nada. Uma testemunha que não fala não serve para nada. Não tem serventia. Testemunhar tem que falar. Daí a necessidade de receber, então, o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu não sei falar, não sei o que falar, como falar. Você está precisando do quê? Do enchimento do Espírito Santo. Está precisando do poder do Espírito Santo. E onde começa isso? Lá no seu quarto secreto, lá no seu momento com o Senhor, na sua intimidade com Deus, lá que tudo acontece. Lá que as coisas começam a acontecer. Nós precisamos começar a falar. Falar das coisas que cremos, daquilo que acreditamos de verdade, seja para o nosso amigo, para a nossa amiga, para os nossos irmãos. Sabe, às vezes eu converso com alguns parentes que estão vivendo com medo, sabe, dessa pandemia, medo de pegar o vírus. E a gente às vezes fica estimulando, gente, olha, fala assim, olha, não faça assim, creia assim, porque Deus está com você. Não precisa viver assim, mas viva assim, porque Deus é com você. Fale disso e compartilhe o que Deus está falando a você. Antes de começar o culto aqui, me está conhecendo eu e o Jean aqui. E o Jean estava falando daquilo que ele está vivenciando, sabe? Da experiência de compartilhar do que Deus fez na avó. Quando você começa a entender a ação de Deus em meio às pessoas, mesmo no meio de uma grande desgraça, você tem que anunciar as pessoas, tem que falar para as pessoas o que Deus está fazendo, tem que testemunhar. O Fernando André testemunhar o que Deus fez, olha que bênção. O Pedro testemunhou o que Deus está fazendo, olha que bênção. A gente tem que testemunhar, falar, anunciar, temos que falar do que Deus está falando. Aqueles queridos que têm consciência do seu chamado, não conseguem se encaixar em nada mais do que sua vocação. Porque os que têm consciência do seu chamado, não conseguem viver sobre outra perspectiva no mundo. Seu trabalho é importante? Mas é mais importante você testemunhar de Jesus do que você ganha no seu trabalho. Quem entende o seu chamado vive em função disso. E aí quem entende o seu chamado vai entender que a sua vida não está mais nas suas mãos. Você pode até planejar, mas o seu plano não é mais importante do que o plano de Deus. E você vai ter que se sujeitar ao plano do Senhor, porque o plano do Senhor é melhor do que o seu plano. E você vai ter que dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não gostaria disso agora, porque eu tinha esse sonho, mas a sua vontade é melhor para mim. Eu quero a sua vontade. Aquilo que você oferece é a minha vontade. Olha o que Paulo falou lá em Atos capítulo 20, verso 24. Olha, essa palavra de Paulo é muito forte. Atos 20, 24. Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A vida não tem valor se a gente não vive para testemunhar. João não veio para ser o salvador de ninguém. João veio para anunciar a vinda do Messias. João veio para denunciar o pecado das pessoas. João veio para dizer às pessoas, se arrependam dos seus pecados. João veio para isso. E hoje, quando eu falei com o Wesley, dá para te cantar esse é o teu mover? Eu pedi para a gente poder cantar de novo. Mas a minha oração, queridos, não é um mover para a gente poder apenas ter sensações e sentir Deus aqui. Mas o mover que eu estou clamando pelo Senhor desde cedo é, Senhor, derrama sobre a tua igreja a unção profética.
pessoas com o desejo de falar da luz, falar de Jesus, testemunhar das bênçãos recebidas, falar daquilo que crê, anunciar aquilo que crê, mesmo que as pessoas questionem, critiquem, zombem, isso é o de menos, isso é o que menos importa, por mais duro que possa parecer. Entenda uma coisa, de agora em diante as coisas não vão melhorar, vão piorar na sociedade, mas nunca deixe de falar daquilo que você crê, nunca deixe de anunciar aquilo que você confia. Não seja qualquer pessoa, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Que esse mover de Deus que está sobre a gente, possa não apenas nos dar a sensação de que Deus está com a gente aqui, mas possa nos impulsionar a agir como profetas de Deus nessa geração. Eu creio que Deus está gerando uma nova geração de profetas. Que eu e você sejamos pessoas com essa perspectiva no coração, com esse desejo no coração. Te convido a ficar em pé agora neste momento. E eu pergunto a você, qual que é o seu chamado? E eu espero que você tenha entendido que o seu chamado é testemunhar de Jesus. É testemunhar do que Ele fez, o que Ele faz na nossa vida. O meu e o seu chamado é ser usado pelo Senhor. É isso que Deus quer de nós. Deus não está olhando a nossa capacidade, mas está olhando a nossa disposição. O que mais importa para Deus é se a gente entendeu quem nós somos. Você é um João, você é a Maria, você é um Gilmar, você é um Rubens, você é uma Josi, você é a Thalita, você é um Pedro, Vanderlei, Claudinei. Você é você. Não se esconda e não queira ser que nem ninguém. Seja você mesmo. Mas como é que eu trato as suas feridas? Como é que você trata aquilo que Deus, que o diabo afetou? O Espírito Santo está em você. E Ele já te deu uma nova identidade. E essa é que deve sustentar e guiar a sua vida a partir de hoje. Essa sim é que deve mover a sua vida. Esse é o mover que Deus quer para a nossa igreja, quer para o seu povo neste lugar. Que o mover de Deus venha para chacoalhar a gente e que sinais e maravilhas aconteçam a partir da gente, lá em casa, lá no trabalho, onde nós estamos. Amém, queridos?